Bem-vinda, Edith. Nosso convidado chegou. Isso, eu tô dando só mais um tempinho pra gente dar início. Cinco horas em ponto. Bem-vinda, Isabel. Bem, eu vou fazendo as apresentações porque já nosso convidado entra aqui. Vou fazer as honras da casa, né? Então, esse é o projeto Dança Comigo, Convida, que está sendo realizado pelo Sesc Pernambuco por meio do projeto Cultura em Rede do Sesc Pernambuco e o Transborda as Linguagens da Cena. Então, a realização desse projeto, nesse momento, está sendo feita pelo Sesc, por esse projeto. A Letícia está aqui. Letícia Moraes, boa tarde. Ela está também gerenciando, né, essa série de diálogos e está aqui como uma pessoa do Sesc, que eu agradeço muito pelas comunicações, pelas viabilizações para que esse projeto acontecesse, Letícia. Seja muito bem-vinda, uma honra você aqui. Bem, eu sou Janaína Gomes, eu acredito na cura pelo movimento, eu acredito na dança, eu acredito que as pessoas, quando elas movem, elas mudam o jeito de fazer as coisas e de olhar, mudam o jeito de ver as coisas. Eu acredito nisso. Eu decidi me apresentar primeiro falando sobre o que eu acredito, para depois falar sobre o que eu faço. Eu sou mestra em artes cênicas pela UFRN, sou artista, sou mãe de Lotus, sou uma mulher negra da rede Afrocentradas, né? Faço parte do Motim, que é um grupo de pesquisa feminista que está entre a UFRJ e o UFRN, e é isso. Bem, vou falar um pouco sobre o Dança Comigo. Esse projeto, Dança Comigo, surgiu nos primeiros dias em que se instaurou a quarentena na plataforma aqui do Instagram. A proposta inicial era convidar todos a entrar em contato consigo mesmo e com as camadas mais sutis do ser, conectando cada um com a sua própria forma de mover, a partir dos estímulos moveres que eu sentia de partilhar. Eu sou a criadora desse projeto, mas aos poucos o projeto ganhou novos contornos e com isso passou a convidar artistas locais e do Brasil afora para ajudarem a tecer e integrar movimentos de múltiplos olhares e linguagem, entendendo a importância dos intercâmbios culturais, artísticos e imagéticos nesse momento. O Dança Comigo pretende continuar a trazer pessoas, dialogar e criar uma rede de conexões de saberes e moveres, a fim de que possamos atravessar esse processo de pandemia, refletindo sobre as diversas formas de se reinventar no mundo, dançando e em contato com a arte do corpo. Esse é o projeto Dança Comigo, foi assim que surgiu. E agora eu vou falar do nosso convidado de hoje. O nosso tema de hoje é um tema muito especial para mim. Se chama o Tarô como meio de criação e autoconhecimento. E para falar sobre esse tema, o convidado de hoje especial é o Conrado. Conrado é artista transdisciplinar, professor e pesquisador, trabalhando com o movimento, incluindo voz e desenho, sob a perspectiva da improvisação. Mestre e doutor em Teoria da Literatura pelo PPGL, UFPE, artista ocupante do coletivo Lugar Comum, daqui de Pernambuco. Desde 2012, dedica-se à prática do movimento autêntico sob a orientação de Soraya Jorge, instrutora da técnica no Brasil. Bem-vindo,
Conrado, cadê você aqui? O Conrado. Oiê! Olha ele! Seja bem-vindo. Eu quero dizer que o Conrado, ele abriu Dança Comigo. Quando eu comecei a convidar as pessoas, Conrado foi o primeiro artista. E de cara, de pronto, aceitou o convite e chegou. Então, para mim também é uma honra de reinvenção do Dança Comigo, nessa nova proposta. Ele também ser o primeiro convidado. Bonito isso, ele abrir novamente, né? Tá meio congelado aqui. Congelou para você, Conrado? Para mim também, você me escuta? Eu escuto você. Parece que agora voltou. Você me escuta direitinho? E vê? Foi. Oi. Tô lhe vendo Tá. aqui, mas enfim, a gente vai continuar. Tando, né? Agora acho que Você me foi. escuta? Sim, escuta e Foi. vê. Foi. Agora foi. Destravou. Boa Bem, tarde. A honra é toda minha. A honra é toda minha de estar aqui mais uma vez, abrindo caminhos aí no mês de Exu, dia 1 de agosto. por favor, né? Não é à toa que a gente está abrindo com você, com esse tema tão especial. Eu quero lançar uma pergunta e vou agora escutá-lo. Quero que todo mundo aqui escute você, lhe conheça ainda mais. Eu quero saber, Conrado, como é que se deu essa tua aproximação com o universo sutil do tarô, a casa é toda sua. Eu não escutei tua pergunta. Travou bem na hora que você ia fazer a pergunta. Mas eu não acredito. A gente faz de novo. Vamos. Quero saber como é que se deu a aproximação com o universo sutil do tarô e da Ah, magia das. então, a primeira vez que eu vi uma carta de tarô na vida foi na capa de um livro de Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, que tinha, era uma edição da editora Sabiá, se eu não me engano, porque depois eu fui atrás, né, dessa imagem que estava na minha cabeça. E aí a editora Sabiá, uma edição antiga dos 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques, e na capa do livro tinha duas cartas. Tinha o Diabo e a Roda da Fortuna. Então eu muito criancinha, meu pai tinha esse livro e eu muito criancinha olhava para essas imagens e achava aquilo muito esquisito, achava estranho, mas ficava muito fascinado assim. Engraçado que eu não tinha muita curiosidade por abrir o livro, eu não sabia ler. Eu não tinha muita curiosidade de abrir o livro, mas eu via aquela capa e ficava, uau, fascinado. Aí o tempo passou, eu não sabia que era tarô, eu não sabia nada do que era aquilo, né? E aí, muitos anos depois, eu já jovem adulto, eu acho que eu devia ter uns 20 e poucos anos, uma pessoa muito querida me deu de presente um baralho chamado Tarô Mitológico, que você deve conhecer, que você é conhecedor aí das coisas boas. E esse tarô mitológico, ele é um tarô feito por uma moça, eu acho que ela é inglesa, chamada Liz Green, que ela é astróloga também, ela é super conhecida como astróloga. E ela tem esse tarô mitológico, que é um tarô baseado nessa estrutura do tarô de Marselha. E é uma leitura arquetípica do tarô de Marselha, a partir dos arquétipos e da mitologia greco-romana. E aí ela fez essa leitura e foram as primeiras cartas que eu tive na vida. Isso faz muitos anos já. E aí o que que acontecia? Eu botava essas cartas para mim. Será que travou de novo?
Travou para mim, Ana. Eu tô te escutando, mas eu tô te Voltou? escutando. Voltou. Travou de novo. Ah, não acredito. Mas você me escuta? Escutar? Vocês estão escutando a gente? Quando eu fazia umas perguntas e botava um jogo para mim. E aí, tá rolando? Tá rolando. Quando eu voltei, tu Pronto. travou. Quando tu trava, volta, tá uma... já tá rolando. Mas aí era isso. Quando eu colocava essas cartas para mim, colocava só para mim mesmo. E às vezes um amigo ou uma amiga pedia para eu colocar essas cartas. E quando eu colocava as cartas para outras pessoas, eu ficava um pouco constrangido, porque apareciam coisas muito profundas, assim, muito íntimas. E eu não estava preparado para aquilo naquele momento, sabe? Então eu ficava meio assustado e resolvi que eu só ia colocar para pessoas muito próximas, muito íntimas, assim, porque realmente a coisa era profunda e eu não me sentia preparado nesse momento. Você E o lembra que tempo você passou. já colocou pra mim? Coloquei para você, mas foi o mitológico? Eu não lembro. Eu também não lembro agora se foi mitológico. Profundo. Uhum. Então, e aí o tempo foi passando e eu deixei ele guardadinho. Ficava lá, de vez em quando eu ia, mexia. E aí o que aconteceu foi o seguinte: num determinado momento da minha vida, eu comecei a ter umas intuições, assim, receber uns recados. Então, as pessoas que estavam por perto de mim, né, de repente eu recebi uns recados para essas pessoas. E eu falava, né? Às vezes eu falava, mas eu ficava muito constrangido. Eu ficava pensando, ah, não, mas isso é coisa da minha cabeça, isso eu tô criando, inventando isso e tal. Até que, mas esses recados, mesmo com o meu constrangimento, os recados continuavam. Eita, travou de novo. Eu tô te escutando, pode seguir. Segui. Meu constrangimento, os recados mais numerosos, assim. Até que, até que chegou um momento que eu falei, bom, se eu vou receber esses recados, eu quero instrumento. Eu quero ter um tipo de instrumento para ajudar a canalizar, para eu não, né, não ficar no escuro, não ficar perdido nessa coisa toda, né? Eu queria um instrumento, pedi para a espiritualidade. Eu disse, bom, já que esses recados estão vindo, eu quero ter um instrumento para lidar melhor com isso. E aí, quando eu fiz esse pedido, todo ser humano que chegava perto de mim falava, não, porque o tarô de Marcélia, porque o tarô de Marcélia, porque o tarô de Marcélia. Eu sentava numa mesa de bar com os amigos e aparecia um amigo conhecido de um outro amigo e a pessoa sentava do meu lado e dizia, não, porque o tarô de Marcélia. Aí eu dizia, ok, já entendi, já saquei. E isso faz mais ou menos uns 7 anos que aconteceu. Então, faz exatamente faz mais ou menos 7 anos isso. E aí, desde essa época que eu estudo o tarô de Marcélia, que eu me dedico a esse estudo, eu tenho vários baralhos, eu livros, já li um bocado de coisa, e tem a prática, tem o estudo na prática também, né? Colocando os jogos e lendo os jogos, interpretando os jogos, tudo isso. Estudando a simbologia toda, né? É um estudo que não acaba nunca. Foi assim. E agora você travou para mim. Agora voltou. Tá travando e voltando. Ah, gente, tá bem. Não sei se é o caso da gente
Quer tentar recomeçar, reiniciar? O que é que você acha? Eu ver aqui o que a gente pode fazer. Porque tá travando, tá bem instável, não é isso? Tá bem. E eu fiz, engraçado, porque ontem eu fiz a live aquecimento para testar tudo. Deu tudo certo. Uhum. Derrubar, deixa eu salvo, vou esperar salvar e vou entrar novamente, vou ver aqui o que está acontecendo e eu te chamo. Pode ser, a gente continua exatamente Pode. onde você parou. Tá bom. Eu já Combinado. fiz as Vou estar por aqui. apresentações. Até já. Por favor, Até já já. a gente não sai, a gente volta. Eu vou derrubar essa para a gente melhorar. Pronto, o Conrado entrou. Vamos ver aqui. Pronto. Conrado, tô em outro aparelho usando 4G porque realmente a internet deu problema. Oi. Agora sim. Agora vai. Agora sim. Agora vai. Agora vai. Pronto. A gente ficou exatamente no momento que tu estava, mais ou menos há 7 anos, que tu vem estudando Sim. o tarô. Começou a vir essas intuições. Eu pedi por esse instrumento, né, que me ajudasse nessa canalização aí, nessa lida com outras pessoas, né, para oferecer isso da melhor maneira possível. E aí a resposta veio muito explícita, né? Todas as pessoas que chegavam do meu lado diziam, não, porque o tarô de Marcélia, porque eu não sei o que lá do tarô de Marcélia, porque o tarô de Marcélia, blá blá blá, tarô de Marcélia. Gente que eu nunca vi, gente que sentava do meu lado e falava. Muito louco tudo isso, né? E eu escutei muito direitinho. Eu falei, ok, entendi. E aí fui atrás do estudo, né? Fui atrás dos livros, fui atrás de pessoas que já manuseavam essa ferramenta, fui atrás de estudar simbologia, né? Descobri que, na verdade, essa coisa do tarô de Marcélia, que isso é importante dizer. Quando a gente fala tarô de Marcélia, né, isso que se entende por aí como tarô de Marcélia, na verdade é uma família numerosíssima de baralhos. O tarô de Marcélia, na verdade, é uma estrutura, né? Que já posso começar a entrar nos temas assim, ou você Com quer fazer outras certeza, perguntas? não. Pode ir. Já vou mergulhar então aqui no tema. Então, a primeira coisa é isso, né? Quando a gente fala tarô de Marcélia, a gente fala de uma família muito numerosa de baralhos que tem mais ou menos a mesma estrutura. E que estrutura é essa, né? São os baralhos mais antigos nessa estrutura de Marsella. Isso é outra coisa, né? Qual é a origem do tarô? Olha a casca da cebola começando. A cebola é grande, a cebola é complexa. Qual é a origem do tarô de Marsella? E a verdade é que ninguém sabe. A gente só tem especulações, a gente só tem hipóteses. Então, quando vocês olharem um livro que diz assim, olha, a origem é essa ou é aquela, pode saber que é besteira, porque não se sabe, na verdade. Então, tem gente que fala que o tarô veio de um jogo árabe, um jogo de cartas árabe, que as cartas se chamavam naibes, com um B de bola. E aí essa teria sido a palavra que deu origem aos naipes do baralho, né? De hoje, o baralho de jogo de hoje. Tem uma teoria que fala que o tarô nasceu no Egito e o nome tarô tem a ver com uma palavra egípcia que tem a ver com isso, com aquilo outro. Mas tudo são hipóteses, são elucubrações. A verdade é que não se sabe. O mistério está na origem do tarô. Isso é a coisa mais linda
É, do negócio, né? pois é. E em determinado momento, na Europa, e aí essa, até onde a gente consegue, né, saber essa estrutura do que hoje se entende como tarô de Marsella começou a aparecer na Europa, mais especificamente na França, né? E essas cartas, né, essa estrutura, 78 cartas, 22 arcanos ditos maiores e 56 menores. Essa estrutura aí, ela começa a aparecer lá pelo século 14 e 15. Os exemplares mais antigos, né, dessa estrutura aí do tarô. E então, na Europa se ganha forma, né? Se você para observar essa simbologia do tarô, é muito europeu mesmo, né? Ele fala de Uhum. tem papa, tem rei, né? O imperador, a imperatriz. Então, são figuras que não são africanas, por exemplo. Que isso aqui é também completamente diferente do baralho cigano. Exatamente. Porque O o baralho baralho cigano, cigano ele tem traz outra outros coisa, outras elementos coisas. É. completamente. Então, assim, o cachorro é simbolizado como o melhor amigo, né? Então, Uhum, quando você tem umas simbologias da casa, como sendo estrutura de exatamente. segurança, né? Justamente por essa questão do cigano ser esse povo nômade. Então, assim, é realmente como o baralho ele tem essa coisa que você fala, né? Você está determinando que um lugar, tipo a Europa, tal, e a Sim. gente vem com esses códigos, né? E esses códigos culturais, né, porque tudo tem um contexto, por mais misteriosa que seja, né, a origem do tarô, e eu imagino, né, que mistura várias culturas, né, aquele sistema simbólico é muito rico, muito complexo. Então, obviamente que misturam-se várias culturas ali, né? A própria Europa é uma amálgama de várias culturas anteriores. Com certeza tem coisas africanos, elementos de outros lugares, né? Totalmente. Mas existe uma marca ocidental europeia muito forte, né? E isso está visível nas cartas, porque o tarô ele é um sistema simbólico que opera basicamente em três meios, né, em três linguagens. A linguagem numérica, porque as cartas são numeradas. A linguagem verbal, porque as cartas têm nome, a maioria das cartas tem nome, já vamos falar sobre isso. E uma linguagem, sobretudo, visual, porque tem as imagens, tem as cores, tem as formas, tem tudo Cada isso, né? elementozinho é um Exatamente. recado. Exatamente. Tudo ali faz sentido, né? Em relação a esses primeiros baralhos, né, que aparecem lá na Europa, com essa forma que a gente conhece hoje como tarô de Marsella, isso também é uma questão, né? As pessoas estudiosas do tarô de Marsella falam muito disso, que uma das principais dificuldades é conseguir exemplares originais desses tarôs originais completos. Então existem pouquíssimos exemplares desses tarôs, né, de 1400 e pouco, 1500 e pouco, completos. Alguns existem porque tinham sido encomendados por famílias nobres, famílias de pessoas nobres, e obviamente eram tarôs, né, pintados com ouro, não era um tarô que qualquer pessoa podia ter, né, era uma obra de arte riquíssima, né, coisa de opulência e tal. E e esses outros tarôs, que quando começou a se popularizar, né, quando começou a virar um jogo que começou a correr pela Europa, começou a se popularizar, uma das hipóteses é essa, que tem poucos exemplares preservados hoje, né, poucos exemplares sobreviveram até hoje, estão lá em museus e bibliotecas. Uma das hipóteses é essa, é que era um jogo que as pessoas não consideravam sagrado, não consideravam uma coisa muito importante, era um jogo corriqueiro. E que talvez por causa disso as pessoas não achassem que ele fosse digno de ser preservado, guardado, Uhum. né?
Essa é uma das questões, uma das hipóteses, né, que tem nessa história aí do tarô de Marsella. E então, que estrutura é essa, né, que esses vários baralhos do tarô de Marsella têm? Eu digo vários baralhos porque quando esses baralhos eles começam a aparecer na Europa, foi também quando a imprensa começa a se tornar uma invenção, né, mais espalhada. E esses vários baralhos que você fala, ele também tem as variadas simbologias. Então, por exemplo, a mesma carta, ela pode ter símbolos diferentes que compõem ela. Sim, mas essas diferenças elas são mais sutis. Sei. Quando você compara, por exemplo, o tarô de Marsella com outros tipos de tarô, como o tarô de Waite, por exemplo, que é um tarô muito famoso nos países de língua inglesa. Hum, Então, se você vai nos Estados Unidos, se você vai na Inglaterra, as pessoas, quando elas falam tarô, provavelmente elas estão se referindo ao tarô de Waite, que é um ocultista inglês que em 1910, ou seja, já é um baralho moderno contemporâneo, né? Já é um baralho bem mais criado na nossa época. Em 1910, esse cara, Edward Waite, ele cria um tarô baseado nessa estrutura do tarô de Marsella, mas aí ele usa uma simbologia ocultista, né? Que é uma simbologia que mistura simbologia egípcia, simbologia maçônica, simbologia de vários lugares. Cada coisa tem. E aí ele chamou um artista visual para fazer as imagens do tarô, uma artista chamada Pamela Coleman Smith, para fazer esse tarô. Então foi um tarô que foi criado. O cara sentou e disse: Vou fazer um tarô. Isso foi em 1910, né? Já é um tarô bem mais próximo da gente, né? Que tem outra. Esse sim tem uma origem muito bem definida, né? Tem um dono, tem um cara que criou, né? Tem você nome e sabe sobrenome. o Você enredo. sabe tudo sobre ele. É. E esse tarô tem uma outra simbologia. Inclusive os nomes das cartas variam. No tarô de Marsella você tem o Papa, por exemplo. O Papa e a Papisa. Sim. E no tarô de Waite, ele fala do Hierofante, que é uma figura mitológica, né, ligada à cura, ligada a Quiron, que é a figura, né, o curandeiro, o centauro curandeiro ferido da mitologia grega. Que tem o poder de curar E o outro e o grande dilema é curar a si mesmo, né? ele não consegue se Ele curar. não A consegue se curar. ferida, a ferida que ele tem é incurável e porque ele conhece a dor da doença, ele consegue curar todo mundo. Ele tem essa sabedoria. E então o Waite, a carta 5 é o Hierofante e não o Papa, como no tarô de Marsella. E em vez de papisa, a carta 2 do arcano 2, em vez de ser a papisa, é a alta sacerdotisa ou a suma sacerdotisa. Porque já vem de uma coisa que não é cristã, Sim. é ocultista, né? Vem de outros lugares, vem da maçonaria, vem de simbologias do Egito, que a França foi lá e colonizou, então enfim, a Europa colonizou e aí eles se apropriaram culturalmente desses símbolos e isso entrou nessa mentalidade ocultista da magia europeia também, né? Mas o tarô Não, fala. termine o que você ia falar. Mas eu ia chegar na estrutura do tarô de Marsella, né? Que estrutura é essa do tarô de Marsella? Então, o tarô de Marsella ele tem uma estrutura de 78 cartas, sendo 20 dessas 78, né? 22 cartas são os chamados arcanos maiores e 56 são os arcanos ditos menores. Esses arcanos menores eles são muito similares ao baralho de jogo que a gente tem hoje em dia. O baralho que a gente usa para jogar canastra, para jogar pôquer, para jogar sei lá o quê. Uhum. Paciência, para jogar paciência, né? Joga E paciência. aí, essas 56 cartas são como? Né? Elas são divididas em 4 naipes, que são os naipes que a gente conhece: ouros ou moedas, Uhum. paus ou claves, ouros, paus, copas ou corações e
qual é o outro? E espadas. São esses 4 naipes. Para cada um desses 4 naipes, eu vou ter 10 cartas numeradas de 1 a 10. Então, vou ter de 1 a 10 para ouros, para copas, para espadas e paus. E vou ter 4 cartas da corte. No baralho tradicional de jogo, eu tenho só 3, né? O valete, a rainha e o rei. No tarô de Marselha, eu tenho mais uma carta da corte para cada naipe, que é o cavaleiro. Se você fizer a matemática, vai dar 56 cartas, né? Dos arcanos menores. Então, tem esses menores e os maiores são chamados os arcanos maiores ou trunfos, ou triunfos ainda mais. E são eles, aí vamos fazer essa viagem, né? O primeiro dos arcanos maiores é o louco, Que é o que começa a jornada. e que não tem número. Exatamente. Ah, eu sou Ele apaixonada. ele não tem o número 0. Isso é uma coisa importante. Os baralhos mais antigos não trazem número para o louco. Ele não é o número 0. Ele é o número nada, não tem número. Tem o espaço para o número, mas não tem nada escrito ali. E isso quer dizer o quê? Que quer dizer várias coisas, né? Quer dizer, Quer tem dizer, vários significados. mas então, o que mais me surpreende nessa carta é que ela parece que todas as outras cartas vão se conectando com ela, né? Exatamente, porque o louco é o caminhante, é o que caminha. É o protótipo, o arquétipo do ser humano, que vai caminhando, passando por todas as etapas, né? E foi esse louco que deu origem ao Coringa, do baralho de jogo. Sim, Né? Ele tem uma roupa meio parecida com o Bobo da Corte. Tem pessoas sim. que interpretam essa roupa como a roupa do Bobo da Corte, né? Ele é o bobo, ele é o louco, ele é a pessoa que a cabeça dele não funciona como a gente, que está no mundo adulto, das regras, das leis, né? Ele é orientado por outra Pelo coisa. impulso. Tanto que ele, tanto que ele caminha, mas ele caminha sem olhar para o caminho, ele caminha olhando para cima. Ele Tem está várias orientado por outra simbologias coisa. dele, tem várias Pois é. simbologias dele assim também. Inclusive, eu acho que no tarô mitológico ele tá com a pele, ele tá com Uhum. um vestido com a pele de animal. Ele é aquele que No tarô fica. mitológico, essa relação do louco com o animal aparece em vários baralhos. Tem baralhos que ele aparece com as orelhinhas, assim. Isso, É isso. muito maravilhoso. Ô, Então, Conrado, esse. uma coisa que eu ia dizer, assim, que eu acho que é importante contextualizar, assim, que eu acho Hum, incrível. Por que Conrado tá aqui? Porque a gente, nessa conversa quarentena, eu e Conrado, a gente se aproximou muito. Na verdade, a gente se aproximou muito, porque Conrado foi ver minha madre. Minha madre aconteceu assim, no final de semana, antes da quarentena, e passamos a quarentena conversando muito, dialogando muito. A gente se aproximou muito nessa quarentena. E eu ia fazer o aniversário de minha madre. E eu fiz assim, Conrado, você topa participar do aniversário de minha madre? Eu queria que você jogasse a carta, eu queria que você fizesse um jogo para minha madre, ao vivo. Eu queria que você fizesse um jogo para saber o que é que as cartas falam sobre o espetáculo. E Conrado, na hora, fez assim, nossa, agora! E aí culminou que foi o momento que eu adoeci e eu não pude fazer o aniversário de minha madre. Vai rolar ainda, mas não foi o momento e ficou resguardado. Então, quando aconteceu o projeto, né? Quando eu decidi escrever o projeto para o Sesc, Conrado foi assim, o cara que eu disse assim, cara, ele não vai jogar para minha madre, mas ele vai participar disso. Então, depois que eu escrevi o projeto, eu disse, ó, Conrado, eu escrevi um projeto, tu tá no projeto. Tu vai jogar a carta. Ele, menina, eu nem sabia, e ele de pronto tá aqui, aceitou. E isso é uma coisa que tá estimulando muito, porque o Conrado ele tem um estudo maravilhoso. E aí, depois que você tem que falar sobre a jornada, Conrado, dos arcanos maiores que você tá falando, eu quero que você comece a falar de um estudo que você me falou, que eu fiquei encantada. E foi aí que eu fiz o convite, né? Que é sim. justamente onde é que entra o movimento a partir dessas imagens poéticas. Por quê? E aí é lindo essa conexão toda com Conrado. Porque a metodologia em arte que a Luciana Lira traz,
ela é composta, tem um dos procedimentos que é feito com a carta do tarô. E no caso de Cara da Mãe, que foi o espetáculo que eu fiz pela luz da metodologia em arte, a gente usou a carta da Imperatriz. A carta da Uhum. Imperatriz foi o mote para a gente falar dessa maternidade, né? Eu e as meninas, e a gente trabalhou, estou toda arrepiada. Essa carta foi um lugar de profundo encontro nosso com as nossas antepassadas e com os nossos filhos. E aí é muito lindo isso, porque no meio do caminho, eu estava dizendo, eu disse até ontem, eu estou dizendo que essa roda está fechando, o ciclo está fechando o Elixir, né? Porque ontem, inclusive, na live de aquecimento, eu falei que eu conheci os cartas do Caminho Sagrado com Inaê, e eu estou num grupo de Inaê, e de repente alguém divulga a nossa live. Uhum. Divulga. Aí eu disse, Inaê, você lembra que eu conheci você lembra que eu conheci esse baralho, Cartas do Caminho Sagrado, com você? Ela disse, e eu conheci Conrado, que é seu convidado dessa live. Então, os ciclos parece que se fecham, e eu acho isso a coisa mais poética e linda do mundo. Então, eu vou deixar agora, eu vou continuar estudando aqui com você, porque eu estou estudando, estou conhecendo ainda mais. Estou, assim, agradeço desde já. Você falar dessa jornada e em seguida você falar dessa sua pesquisa, que eu acho que é Tá bom. a cereja. Então, chegaremos lá. Então, você falou de pessoas muito queridas. Eu não posso ficar aqui, ouvir o nome dessas pessoas sem falar nada, né? A primeira de todas é a Luciana Lira, que é uma queridona, maravilhosa, artista, pesquisadora, professora incrível. Também estudiosa do tarô, né? E a gente troca muito nesse lugar também. Ela esteve em Recife, coloquei as cartas para ela, me senti muito honrado dela ter a confiança de ela, que é uma super estudiosa também, me pedir para colocar as cartas, e eu fiz com muito carinho, muita honra. E Inaê Veríssimo, que é uma lindona maravilhosa, e que eu não posso nunca falar somente de Inaê, porque eu penso em Inaê, penso logo na família toda. Penso logo no grupo Totem inteiro, nos filhos de Inaê, Moema e Thier. Penso em Lau Veríssimo, em Fred Nascimento, em Taína, do grupo inteiro, né? Você não pode pensar, E não, é verdade. não tá sozinho, Não. não estão sozinhas, né? E eu fiz um trabalho, eles fizeram um espetáculo chamado Retomada, e eu acompanhei eles, eu fiz um trabalho de preparação de voz, com movimento, né, com tudo isso, para eles, ao longo do ano de 2015, 16, já não lembro mais, tem um tempinho. E a gente se encontrava uma vez por semana por meses, assim. E foi um trabalho muito maravilhoso. E aí eu trouxe tudo que é coisa, né, para esse trabalho. Aí levava as cartas, aí a gente conversava, aí a gente fazia as coisas, os rituais, foi maravilhoso. Maravilha. Mas aí eu queria passar por isso, né? Falei dos arcanos menores. Baralho de jogo, parecido com o baralho de jogo, com essa carta do cavaleiro que é importante, né? E os arcanos maiores começam com o louco. O louco deu origem a esse coringa. Por quê? O Coringa, quando a gente vai jogar baralho, né, o Coringa é uma carta que ganha de todas, porque como ela não tem número, ela pode valer qualquer coisa. Né? E se ela pode valer qualquer coisa, eu vou querer que ela valha o máximo possível. E de acordo Então com ela o vai valor que ganhar. eu tenho ali. Exatamente, exatamente. Se aparece um 5, ela vai valer 6. Se aparece um valete, ela vai valer o rei, sabe? E por aí vai. Então, assim, começa com o louco. O louco é esse caminhante. Eu vou falar bem rápido tudo, porque se a gente for falar uma por uma, a gente não vai acabar nunca. É. Não, mas a gente tá Então, vendo que eu voltei de 5 e 22. Então a gente joia. tá? Pode ir. Então a gente começa com o louco, que é o caminhante. O louco, ele não tem número. Ele não é o número zero, ele não tem número nenhum, né? Começa por aí. As cartas do tarô de Marsella, desse tarô dito de Marsella, dessa família de tarôs com essa estrutura, né? Ela é não somente europeia, mas francesa. Então, os nomes originais das cartas estão em francês. Isso é uma coisa importante também nessa simbologia aí, a coisa linguística, verbal, né? Então, a gente tem o louco, o arcano 1, o número 1 é o mago.
É o mago. Esse mago, a tradução do nome, ele não é ele é um mago, mas ele é um mago de feira. Sabe aquele mágico da feira que faz truques? Mas Uhum. o fato dele fazer truques não quer dizer que ele não faça mágica de verdade, né? Eles juntam uma coisa com a outra. Então, o número um, o arcano um é o mago. O arcano 2 é a papisa, que é a versão feminina do Papa, e aí tem toda uma história de mitologias europeias sobre a papisa, né? Porque você sabe que A- existiu papisa, né? Então, há quem diga que a papisa Joana foi Papisa coroada pela Joana. igreja. A Isso. papisa Joana é um mito europeu que há quem diga que não é nada de mito, que é verdade, que existiu mesmo, e a Igreja Católica, né, Abafa. encobriu, abafou essa história, porque não queria confessar que tinha se enganado, que tinha, né, considerado um homem uma pessoa que na verdade era uma mulher. Enfim, querelas à parte, continuamos. Então, o arcano 3. O arcano 3 é a imperatriz, já citada aqui. O arcano 4 é o imperador. O arcano 5 é o papa. O arcano 6, o enamorado ou o apaixonado. Na tradução pode ser uma coisa ou outra. O arcano 7 é o carro ou a carruagem. O arcano 8, nossa conhecida justiça. O arcano 9, o eremita ou o ermitão. Também a tradução comporta as duas palavras. O arcano 10, a roda da fortuna. O arcano 11, a força. O arcano 12, o pendurado ou o enforcado. O arcano 13 é o arcano sem nome, ele não tem nome. Não é a morte. A Não é a gente morte. então, mas a gente diz que é a morte, né? A gente vê aquela caveirinha lá e imediatamente decodifica que é a morte. Mas os primeiros baralhos, Não tem nem os nome. baralhos mais antigos que se tem, né, notícia, aquela carta ali é o arcano 13, é o arcano sem nome, não tem nome. Veja, E aí isso, e isso é super simbólico também, né? você chegou agora num lugar que me chama a atenção, que é, enquanto a gente tem o louco, que tem o nome, mas não tem o número, a gente chega Exatamente. nesse, que é justamente uma caveira, que a gente já supõe que é a morte, que tem o número, mas não tem o nome. Isso Uhum. para mim quer dizer muita coisa. Você pegou no ponto, você pegou no ponto chave, é exatamente isso. O louco tem o nome, mas não tem o número, e o arcano 13 tem o número, mas não tem o nome, né? E isso quer dizer muita coisa, muitíssima coisa, né? Vida, morte e vida. Um dos nomes do arcano 13 pode ser morte, não tem problema. O arcano 13 é a própria mudança. E a mudança, quando você dá nome para a mudança, você já fixou, então ela já não muda, já parou, entendeu? A própria mudança não tem nome, porque ela está sempre mudando. Você deu o nome, ela já é outra coisa. Então não adianta querer fixar a mudança, a impermanência. Essa que é o X da coisa. Mas sigamos na nossa Tem umas história, né? pausas aqui, hein? Tem umas pausas, você As não pausas percebeu. dramáticas, as pausas dramáticas. Tem. Pode ir, pode. Então vamos embora. O arcano 14. O arcano 14 é a temperança. Uma figura que não é humana, né? Que tem cara de humana, mas é um anjo. É uma figura que já entramos no outro reino, né? Da roda da fortuna para cima, a gente já entra, você vê, né? As coisas, da roda da fortuna para baixo é tudo muito terreno. Imperador, imperatriz, papisa, né? O enamorado, são coisas muito humanas, muito terrenas. Aí, roda da fortuna. Começa já aí. A roda da fortuna não tem ser humano. A roda da fortuna tem uns bichinhos que não são seres humanos. São de outro reino aí, né? Ou do reino animal, ou do reino espiritual, ou dos dois. E aí, da roda da fortuna, você já começa. A força, né? O enforcado. O Isso. enforcado ele não é um ser humano, ele é um estado humano, né? Aí o arcano 13, sem nome.
Aí o arcano 14, temperança. A errância do tempo, o próprio movimento das coisas, né? O arcano 15, o diabo, que estava lá na capa do livro de Garcia Marques, junto com a Roda da Fortuna, E né? era justamente o que me Mas esse diabo, ele não é o diabo cristão. De jeito nenhum ele não é o diabo cristão. Ele não é o mal. Ele é, pelo contrário, o diabo é quem olha, é quem vê, é quem ajuda a gente a ver. Tem uma tocha, né? Ele ajuda, ele ilumina, ele é o contrário de tudo isso. Enfim, o arcano 16, a torre. Na tradução, né? Na tradução para o português, ele vira a torre. Mas no original francês dos primeiros, né, baralhos que se tem notícia, o nome dessa carta é La Maison Dieu, a Casa Deus. Veja só. E não é a casa de Deus, é a casa Deus. A própria casa é Deus. Então, assim, também isso quer dizer muita coisa. E essas coisas todas às vezes se perdem na tradução, né? Por E isso que essa conhecer a torre, história das coisas é importante. e essa torre, às vezes, ela não é representada meio que de lado, É, né? Ela ela é continua. representada às vezes caindo, às vezes ela cai, mas no tarô de Marselha não. No tarô, nessa estrutura do tarô de Marselha, ela tá lá muito ereta. Fica, né? E ela tem uma torre, ela tem uma cúpula que parece uma coroa. E essa coroa está se abrindo e dentro dessa abertura entra um fogo colorido, uma coisa bem bonita, né? Então tem essa coisa de comunicação entre o terreno e o espiritual, céu e terra, essa coisa toda, né? A casa Deus. Há quem diga que a casa Deus somos nós. O ser humano é a casa Deus. O ser humano que é o quinto elemento, né? Que conecta a natureza terrena com a natureza espiritual. Somos nós, que somos bicho e que somos alma. Uhum. Seguindo, aí a gente vai mais ainda para cima, né? A gente tá aqui na torre, a gente ainda está no meio do caminho, na mediação. Aí a gente vai para o arcano 17, que é a estrela. Depois o arcano 18, que é a lua. Depois o arcano 19, que é o sol. Aí a gente já está lá em cima mesmo, né? Estrela, lua, sol. Tem o arcano 20, que é o julgamento, ou seja, é o céu olhando para baixo, olhando para a terra, olhando para os seres humanos. E tem o arcano 21, que é o mundo, o universo inteiro, né? A plenitude, homem, mulher, feminino, masculino, terra, céu, todos os elementos juntos com aquele elemento humano, meio homem, meio mulher no meio. E aí a gente encerra os arcanos maiores, essa estrutura aí complexíssima. E aí todas as cartas, cada carta se relaciona com todas as outras de infinitas maneiras possíveis, né? Essa combinatória, quer dizer, não são infinitas maneiras, mas são numerosas maneiras, Sim. né? E a partir dos jogos, a gente vai definindo o que é que cada carta vai representar naquele jogo específico. E naquele jogo específico, dependendo da ordem que as cartas saiam, de como elas se relacionam naquele jogo, é que a gente vai extraindo os significados. Então as cartas elas nunca estão sozinhas. Elas fazem parte desse todo complexo e naquele jogo elas vão ganhando ainda mais camadas de significado. A coisa é muito, muito complexa. Porque depende Exige... das conexões que elas estão fazendo naquele determinado jogo. Então a carta nunca é Exatamente. só, né? E aí eu queria E como diga. Como o tarô é usado hoje, né, como oráculo, então a gente pergunta coisas para ele, né? E aí essa é mais uma camada de significado. Dependendo do tipo de pergunta que eu faço, a carta que sair vai me dar respostas, né, ou não. E isso também é uma coisa muito importante, porque diferentes pessoas têm diferentes abordagens das cartas e diferentes rituais, e por aí vai. E aí eu acho importante também dizer qual é a minha visão das coisas, né? Então, nos meus estudos e nas minhas práticas
experiências com o tarô, eu tiro o tarô para mim e tiro o tarô para pessoas que chegam para mim. Eu comecei a entender que, para mim, o tarô funcionava da seguinte maneira. É um sistema simbólico. Então, ele é um sistema muito. Eu sou muito. Penso muito como Jung, né? Que o inconsciente é uma coisa simbólica. Então, aquele amálgama simbólico se comunica comigo nessa linguagem simbólica, né? Ele não se comunica comigo com palavras. Às vezes até aparecem palavras, mas aparecem de um jeito simbólico, né? Eu preciso ter isso em mente. E o tarô, como linguagem, como ferramenta simbólica, se presta muito para funcionar também como essa ferramenta entre o inconsciente e a consciência, né? E E nesse eu encontro, acho. e nesse encontro, Conrado, do inconsciente com a consciência, como a gente poderia, nessa interface, porque eu acho que a dança está o tempo inteiro Pois trabalhando então, pois então é exatamente isso. essa ligação com o que é, com essas camadas imagéticas, Isso. juntamente com essa consciência que a gente trabalha, principalmente que a gente trabalha com dança, né? Com Uhum. improviso. Quando a gente junta isso, surge uma outra Pois é. coisa que eu queria muito que a Aí gente o que vamos chegar lá. Quando eu falo do tarô, né, aí as pessoas geralmente perguntam uma coisa, né? Eu quero saber o que é que vai acontecer no futuro. é, Ai, será que eu devo, não devo fazer tal coisa? O que é que vai acontecer se eu fizer tal coisa, né? Ai, qual é o caminho, não sei o que, não sei o que lá. E o que eu falo é o seguinte, olha, beleza, você está perguntando do futuro e o futuro existe, mas o futuro existe no presente, né? O futuro existe como projeto. Então, o que é que o tarô vai fazer? O tarô ele funciona como um espelho. Como um espelho. Uma boa leitura de tarô não vai dizer nenhuma novidade para você. Nada que você já não saiba. Ou pelo menos desconfie, sabe? Igualzinho ao espelho do seu banheiro, ao espelho do seu guarda-roupa. Ele não vai lhe dizer nenhuma novidade, mas nem por isso você deixa de olhar. Não é verdade? Você vai lá, dá uma checada, dá uma ajeitadinha para ver se está tudo certo, né? exatamente. Vai checar. Então é isso que o tarot faz. Ele vai dar o espelho para você. Ele vai lhe dizer tudo que tem de medo, tudo que tem de insegurança, mas também vai lhe dizer tudo que tem de força, tudo que tem de certeza, tudo que tem de caminho já conquistado. Vai estar tudo lá, bem bonitinho, Eu tenho a né? impressão, Conrado, que quando eu faço um jogo, quando eu vou eu tenho uma cigana que eu vou nela assim, Uhum. sempre, e às vezes eu ponho meu jogo com as cartas do caminho sagrado. E já fui em você e tal. A gente você já colocou para mim. A sensação que eu tenho, na verdade, é que assim, isso que você falou faz tem muita coerência, assim. Que é assim, é um embrulho de coisas que parece que o mundo que a gente vive é feito para que a gente não confie em toda essa camada que a gente já sente e a gente já sabe. E aí, quando a Sim, gente vai para o jogo, ele escancara exatamente tudo que já está impulsionando aqui. E a gente diz: olha só, cara, olha isso. Olha o que eu estava pois sentindo ali. Então, assim, todas as vezes, mas é todas, que eu faço um jogo, é só para dizer assim: mulher, estás demorando aqui por quê? tu Ou já tu sabia, né? ou então tu não desse um jeito nisso, por quê? Olha isso aqui, Uhum. ó. E é tudo que, na É verdade, isso, eu já tô. Não sei. exatamente. Eu posso estar com a cara toda melada e nem saber. E aí eu vou no espelho e aí opa, tem aqui uma sujeirinha que eu preciso tirar, ou então tem uma espinha que eu preciso tratar. Ou então meu cabelo está assanhado, agora eu não, agora que eu raspo minha cabeça eu não passo mais por isso, mas assim, vou ajeitar meu cabelo, né? Vou essas coisas todas que não tem novidade, mas nem por isso você deixa de checar. Eu acho essa metáfora do espelho é muito pertinente, é muito adequada.
E o que sabe? são os movimentos? Então, aí é que eu chego na história, né? Porque como o tarô é um espelho, e para jogar, né, para outras pessoas, eu preciso jogar para mim também, porque essa cura só funciona se funcionar para mim, né? Não vou poder oferecer nada para ninguém que eu não tenha experimentado eu mesmo, né? Então, quando eu começo a jogar o tarô para mim, obviamente que eu quero me aproximar daquele sistema com as ferramentas que eu tenho, né? E a ferramenta, a grande ferramenta que eu tenho é o movimento, é o corpo em movimento. E o meu corpo em movimento, ele inclui a voz, o som, e inclui o desenho, e inclui a dança. É movimento sentido amplíssimo, né? Sentido amplo e complexo. Assim que trabalhamos. Sense8. Então, o que que começou a acontecer? Eu comecei a ter vontade, ao longo dos anos, de fazer uma leitura minha do tarô de Marsella, dessa estrutura aí do tarô de Marsella, com essas ferramentas, né? Que juntar, uma maneira de juntar essas ferramentas que eu estou acostumado a trabalhar como artista, como professor, né? Facilitador de processos, e o tarô, que até então estava num lugar separado, assim, né? E aí o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a conduzir, quando eu ia conduzir uma oficina de voz, uma oficina de movimento, de dança, uma oficina de desenho, eu comecei a tirar as cartas. Mas não era, eu não tirava as cartas assim, eu acordei de manhã no dia da oficina e tiro uma carta para me orientar. Não, eu tirava na hora da oficina mesmo. Eu chegava lá na oficina, falava, pessoas, a nossa oficina de hoje vamos usar o tarô para direcionar o rumo daqui. Então eu ia tirando as cartas ao longo da oficina e a partir da simbologia, né, do que aquelas cartas me ofereciam, como analogias, como referências, como imagens, como metáforas, eu ia conduzindo aquela oficina. Foi assim que começou a experiência, né? E a coisa começou muito. Eu me lembro de uma das primeiras vezes que eu fiz isso foi lá no coletivo Lugar Comum, com as minhas queridas irmãs, né? E eu cheguei assim meio tímido, falei, olha, a gente troca muito aula no coletivo, né? Cada um dá aula para outra e a gente troca as experiências muito assim. Um conduz o processo, cada vez um conduz de um jeito e traz as suas ferramentas, traz o seu jeitinho de fazer e a gente se alimenta muito assim. E aí um belo dia eu cheguei meio tímido, falei, olha, tô aí com o tarô, será? E todas elas falaram, não, a gente quer, traga, vamos lá. E aí o negócio fez assim, tuf, explodiu. Foi um negócio que ficou todo mundo, uou, que foi isso, né? E é uma coisa E que aí chama para não parou mais. presença. Isso é uma coisa que Exatamente. chama para presença porque não tem nada preparado, Exato. pré-concebido. Assim como aqui, assim, eu e Conrado, é muito engraçado, porque desde hoje de manhã que a gente dialoga, e a gente tá no lance de, tipo, vamos ver o que é que dá aqui, que a gente trabalha com improvisação. E uma improvisação é você estar exatamente aqui, agora, no momento presente, dialogando exatamente com todas essas camadas que estão chegando e com as camadas possíveis. Então, essa coisa de você tirar a carta e você ver, peraí, hoje é isso, é algo Isso. que manifesta muito. E o convite de hoje foi esse, né, Conrado? De dizer assim, olha, Exatamente. qual seria a carta de hoje? Gente, isso tudo foi pra gente. Chegar nesse momento, Conrado tirar a carta de hoje. A gente Isso. ficou pensando Chegamos no assim. momento. Chegamos no momento. A gente segurou isso tudo aqui. Estamos a 15 minutos para terminar, Conrado. Joia, bem na hora, bem na hora. Chegamos aqui. E aí, hoje, quando a gente no início perguntou assim, Conrado, e aí, Jana? Eu disse, poxa, vamos tirar uma carta ou para o dia ou para o mês de agosto, porque simbolicamente hoje o louco é o nada, né? Mas a gente está exatamente no dia 1 desse mês de agosto. Uhum. E não por acaso o Conrado é o primeiro convidado. E eu disse assim, Conrado, tira a carta do dia e vamos ver o que é que sai dessa carta e como é que você conduz para o Isso. movimento essa carta. Então,
E aí, uma das outras questões minhas, né, com esses rituais do tarô e tal, é que assim, o meu papel nessa coisa do tarô, né, quando eu coloco as cartas, na verdade eu não coloco carta nenhuma, eu leio as cartas, eu traduzo de alguma maneira, né? E quem tira a carta é a pessoa que tá. Então a responsabilidade é da pessoa. Eu só ajudo no processo, né? Mas quem escolhe a carta que vai sair é a pessoa que chega para perguntar. E isso é muito importante simbolicamente para mim nesse processo, né? Porque eu tô lá como um processo de mediação. Mas o espelho é da pessoa, é ela que vai dizer o que é que ela tem que ouvir. Eu só vou ajudar na decodificação aí da mensagem. Eu entro com os meus estudos, entro com essa minha experiência, né? E aí a minha proposta para você, Jana, tararara, Eita, me colocou na fogueira, eu gosto. vou, mas claro, na melhor fogueira que existe. Queima, 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 eu gosto, vai. Queima, queima, queima. E aí a minha proposta vai ser o seguinte: que a gente tire, né, que a gente leia aqui uma carta, já que esse é um mês de Exu, dia 1 de agosto, mês de abertura de caminho, vamos lá. E que esse projeto está começando agora, e que você é a dona da casa, e você é a anfitriã desse projeto aí, né? Você que vai receber muito mais gente aí ao longo desse mês, que você escolha. E que essa escolha seja, essa escolha que eu estou propondo que você faça, que essa escolha seja a escolha do projeto Dança Comigo Convida, dessas próximas lives aí, né? Já que essa é a abertura, vamos abrir. Vamos abrir. E aí a gente já vai improvisar mais uma vez. Tem mais uma camada dessa improvisação, né? Que eu conversei com Jana que eu não estou na minha casa hoje. Eu não estou na minha casa hoje. E quando eu fiz a minha mochila para vir para o lugar onde eu estou agora, eu juro, eu me preparei todo, coloquei todos os tarôs lá bonitinhos para mostrar para vocês, não sei o quê. E quando eu fui ver a mochila hoje, cadê que eu não botei tarô nenhum? Esqueci tudo. Ele me falou isso hoje, assim, momentos antes. E eu só fiz rir, eu fiz assim, Conrado, você é igual a mim. Mas aí sabe o que acontece? Quando acontece uma coisa dessa comigo, eu falo assim. Primeiro me dá um tilt, né? Eu faço, meu Deus, esqueci, como é que eu vou esquecer logo os tarôs, né? Aí 5 segundos depois me vem na cabeça, poxa, como eu sou grato. Porque eu sou improvisador, então assim, eu posso trabalhar com qualquer coisa. Eu posso trabalhar com tarô, sem tarô, com as cartas, sem as cartas. Então, damos um jeito, né? E aí vai ser ótimo, porque eu vou propor de um jeito. Eu não preciso ter as cartas na minha mão para fazer a leitura, porque eu já conheço, já tenho elas aqui dentro, né? Na cabeça e no coração. E a minha proposta para você é o seguinte, Jana, que Ai, você escolha um dos arcanos maiores. E aí a minha proposta é o seguinte, que você feche os olhos, respire fundo, feche os olhos, dá uma zerada, se abre. E aí eu quero que você escolha os números de 0 a 22, qualquer número entre 0 e 22. E em vez de você escolher, deixa esse número chegar na sua cabeça. Vai chegar uma hora que esse número vai aparecer. Plim! Você vai saber qual ele perfeito. é. Pronto. Então me diz qual ele é. 5. Você sabe que número é esse? Qual é esse arcano? Eu não me lembro mais. Quando ele apareceu, eu tentei me lembrar do sua jornada que você fez, mas eu não lembro mais. Ele é o Papa. O arcano 5 é o arcano do Papa. E o Papa tem um significado de mediação. Ele é um líder humano, ele é um líder, né? Ele é um líder político, ele é um líder religioso. O Papa, o Papa é um símbolo bem católico, cristão, né? A Santa Sé, a Igreja Católica Apostólica Romana. E o Papa, ele é uma figura que ele produz leis, né? Mas essas leis, elas são leis que vêm de outra fonte, né? Não é da cabeça do Papa que essas leis vêm. Mas ele é um líder político, ele rege relações humanas, sociais também.
Então, o Papa é essa figura do mediador entre a espiritualidade e o terreno, entre a espiritualidade e o mundo das leis, das relações humanas e por aí vai. A minha palavra-chave, aí entra o meu trabalho, né? O Papa, nesse meu tarô que eu estou construindo há vários anos, já já ele fica pronto, Eu mas a já vou aqui gravidez está mexer. longa. Pronto, vá já mexendo. Então, a palavra-chave do Papa, que vai ser o convite para a gente improvisar com o movimento agora, é guiança, orientação. A pergunta que o Papa faz é: qual é a minha orientação? Por onde é que eu me oriento? O que me orienta? Quem me orienta? Para onde eu estou orientado hoje, nesse momento? O Papa fala de direcionamento, né, de ter essa visão, para onde eu quero ir, o que é que eu uso para me orientar? E é essa a pergunta que vai orientar a nossa dança agora. Eu vou já me orientar aqui para dançar com você. Vou botar um Caramba! pouquinho mais para longe para eu poder ter espaço para dançar. Deixa eu ver. Não sei se vai me caber todo no vídeo, mas vamos lá. Jana, se você quiser botar uma música, estamos aí. Ou então a gente vai no silêncio mesmo. O que é Nossa, que você acha? eu queria colocar uma música, mas eu acho que a gente vai perder o tempo, né? Então eu Ah, então vou. vamos no silêncio. A música da vida. Que você me falou já. Já está mexendo aí, né? E quem estiver assistindo quiser também se mexer, vai nessa pergunta. Pergunta ao corpo: o que é que está me orientando agora? Para onde eu estou orientado? Ah, Ó. caramba, Tararara. caramba.
Nossa, deixa eu pegar aqui uma cadeira. Pega, vou pegar a minha de volta. Nossa, esse silêncio para mim foi medicinal. Né? Também gosto muito. E não é nada de silêncio, né? Tem muito ruído, tem muito Não, som no silêncio. Conrado, você trouxe hoje para mim uma coisa tão. Ainda está reverberando muito ontem. Eu nunca mais tinha feito dança comigo. Ontem eu fiz. E essa carta que você, na verdade, né, que você, eu escolhi um número, você só mediou, né, como você diz. Parece Exatamente, que eu não tem uma, escolhi nada. nossa, tem uma congruência tão bonita e tão grande com o que aconteceu ontem, com o que está acontecendo Uhum. hoje, com tua presença aqui. Não por acaso você abrir esse projeto hoje. E o fato de você tirar essa carta do Papa, você escolheu essa carta do Papa, o Arcano 5. 5 é um número de movimento, né? O número 4 ele é um número de muita estabilidade, as quatro patas da mesa, as quatro patas de um bicho, é um número que não se derruba muito fácil. E quando você introduz o 5, né, mais o quinto Beatle da história, quando você coloca o número 5 mais uma unidade no 4, aí a coisa tem que entrar em movimento para poder se equilibrar de novo no Porque é 6. outra logística, né? É outra coisa. Então, o movimento, o 5, o número 5 é um número de transição, é um número de busca de um novo equilíbrio, e isso gera movimento, gera vida, gera muitas novas perspectivas, e essa mediação, e essa guiança, e essa orientação é importantíssima. E o fato de você ter escolhido isso, né, eu já estou aqui interpretando seu jogo na sua carta que você escolheu. O fato de você ter escolhido esse Arcano 5 tem, eu acho que tem muito a ver com o fato de você estar aí guiando essas lives que vão acontecer a partir de hoje, estão acontecendo já, e você está aí a dona da casa, anfitriando esse processo todo, recebendo as pessoas, orientando, você que abriu o caminho, você que escreveu o projeto, você que teve o primeiro, né, o impulso de começar a fazer o Dança Comigo. Isso. Então, Ai, que eu quero, esse Papa antes, traga bons ventos e muita força para você continuar guiando aí muito bem. Como lindo, você sempre fez, aliás. lindo, lindo, lindo. Eu quero, antes, eu tô preocupada só com a hora, então eu quero agora, assim, desde já honrar tua presença aqui no dia de hoje, 1º de agosto de 2020, desse ano que é histórico, que está na memória de todo mundo. Esse dia também vai entrar na memória, a gente falar sobre essas questões são. A gente está mexendo com simbologias e imagens fortíssimas. Você trouxe Uhum, tanta sabedoria aqui, compartilhou conosco, eu agradeço muito. Quero agradecer ao SESC por estar proporcionando também esse momento também, né, mais estruturado para os convidados, para mim, para todo mundo. Dizer que semana que vem nós vamos ter a Adriana Rolim, que falará sobre influxos artodianos, a pesquisa dela. E eu quero muito agradecer, honrar e conversar depois mais sobre sim. essa A carta. gente já ficou muito explícito, né? Que a gente tem muito ainda que conversar, muito ainda que trocar. São muitas coisas em comum que a gente precisa aí cavucar, porque nada é por acaso nessa Nada é por vida. acaso. E eu A queria gente. dizer também que, bem rápido, que lá no meu perfil, aqui do Instagram, Conrado Falvo, eu Divulga. coloquei, eu postei hoje 3 cartas, a carta da Lua, o Arcano 18, eu postei com 3 versões diferentes desse tarô, 3 baralhos dessa família dita de Marsella. E por coincidência, nenhuma dessas cartas, desses baralhos que eu coloquei, foi produzida em Marsella. São de outros lugares. Olha, estamos com 1 minuto e Então, 18 de joia. coisa, Então, mas assim, se vocês quiserem ver essas diferenças, está lá no meu perfil para vocês verem, né, a diferença de cada carta, como é mais ou menos que aparece essas diferenças. E é isso. divulgamos. Estamos Ai, aí. nossa, gente, acompanha Conrado, o coletivo Lugar Comum, que é a casa dele, com as companheiras maravilhosas dele.
né? Soraya Jorge, eu fiz questão de marcar todo mundo no, Soraya, no Movimento nosso. Autêntico, estamos lá. Todas as ferramentas são essenciais, né? Exatamente. Então é só ir lá na divulgação desse projeto do Cultura em Rede Sesc Pernambuco, na divulgação dessa live, tem tudo lá. Tem o Instagram do Coletivo Lugar Comum, de Conrado, da Soraya, que são pessoas importantíssimas na trajetória desse artista maravilhoso que eu tenho a honra de conhecer, de trocar e de, enfim, ter essa energia. A 17 honra é segundos. toda minha. A honra é toda minha. Amo você, amo seu trabalho, você é uma inspiração. Eu Você amo o seu trabalho, eu amo o seu caminho e estou honrando também aqui. É um prazer estar aqui, é um presente. Muito obrigado, eu que lhe agradeço.